Boa tarde, amigos. Estamos vivendo uma situação de emergência, né? Mas não será a última e nem foi a primeira infecção contagiosa que iremos passar. Nós já passamos por várias situações, a gripe suína, o H1N1, né? E não houve todo esse alarde. Primeiro que o coronavírus, ele mata menos do que a grande maioria das doenças infecto-contagiosas. Ele se propaga em pessoas que... Ele vitimiza pessoas em situação de risco, idosos acima de 60 anos e pessoas em situação de comorbidade, né, de doenças crônicas, né? Estes são os grupos de risco. Agora, o que o Estado quer fazer? O Estado, ele quer cercear, nós temos várias aqui cidades e municípios, né? Ontem mesmo o governador aqui do Rio Grande do Sul decretou fechamento ali do comércio, e até supermercados e farmácias, vejam, estão sendo cerceada a entrada de todo mundo. Isto é um absurdo. Nós não podemos, nós temos que resistir a isso aí. Porque isto são medidas abusivas, são medidas que cerceiam as liberdades individuais. Nós estamos quase chegando a um estado policialesco. Eu vi vídeos de pessoas sendo presas na rua, simplesmente porque estavam passeando na rua. Cada um que cuide da sua doença. E convenhamos, se o Estado não tem condições, porque a maior justificativa deles é esta: é a superlotação dos hospitais de saúde, a falência da saúde. Ora, para começo de conversa, a falência da saúde, ela já existe há muito tempo. Eu tenho vídeos aqui explicando por que esse estado de bem-estar social, essa saúde pública e gratuita é uma falácia, uma farsa, né? Isso é um cheque, além de ser um cheque em branco para os políticos nos roubarem e para toda uma corrupção. Então é um sistema falido. Imagina se todo mundo vai ter direito à saúde. Isso é uma utopia. Basta ver na prática que não funciona. Isso aí é impossível. É só que para o socialista, sabe, é preferível tu falar amenidades assim para ele, coisas bonitas, mas mesmo que sejam fantasiosas. É aquele discurso utilitarista, meramente utilitarista. Então o que importa é o maior número de pessoas, sabe, ser atingido, mas na prática não funciona. Né? Funciona em Cuba, onde funciona entre aspas, lá onde os médicos são escravos, eles têm que se escravizar lá. É esse tipo de sistema que o socialismo funciona. Eles vão lá e mandam lá uns escravos lá, os caras trabalham para um prato de comida, nem isso às vezes tem. Uma medicina de campanha, uma medicina básica, porque medicina de verdade se faz com tecnologia de ponta, coisa que Cuba não tem. Uma medicina de campanha básica para fazer o curativo ali e atender os primeiros socorros. Mas nós estamos chegando num momento perigoso. Nós estamos permitindo que o Estado avance nas nossas liberdades individuais. Ontem, e inclusive muitos brasileiros idiotas estão compactuando com isso. O Bolsonaro ontem fez um discurso. Muita gente critica ele, eu também, alguns pontos eu critico, mas temos que falar a verdade. Ontem ele fez um discurso muito liberal, ao ser questionado o que o poder público vai fazer com... O Bolsonaro falou: vocês têm que parar de jogar nas costas do poder público, cada família que cuide dos seus idosos, dos seus doentes, meu Deus. Se tu tem um familiar que é doente, diga para ele: não saia de casa, fique aqui. Essas são as pessoas, a família que tem que cuidar dos doentes e dos idosos, e não o poder público. O brasileiro não nota que ele dá mais poder para o Estado. É difícil discutir com esse tipo de gente. Esse tipo de gente merece ser escravo, desculpa.
O brasileiro, muitos, infelizmente, eu vejo pessoas que, sabe, que ainda que têm um conhecimento que não pensam desse jeito, que lutam pela liberdade como eu. Mas tem muito brasileiro que é escravo, tem uma mentalidade de escravo, né? De escravo do senhor de engenho, clama por seu senhor de engenho, clama pelo chicote do seu senhor de engenho. Porque o Bolsonaro ontem, o que ele falou? É lógico que nós temos aí uma doença, mas está longe de ser esse alarde todo. Nós temos aqui no Sul, nós temos todo ano milhares de problemas de gripe, de problemas respiratórios. Várias pessoas, milhares de pessoas vão para baixo, até chegam a morrer idosos. O idoso, ele tem uma imunidade baixa, ele pode pegar uma gripe e pode morrer. Qual é a novidade disso? O doente também, mas não é por causa da gripe, é por causa da baixa imunidade. Vocês não percebem assim? Será que só eu que estou percebendo? Sabe? Vocês não percebem que isso aí é uma justificativa para o Estado cada vez mais interferir nas liberdades individuais? Agora o comércio estão fechando, estão proibindo idosos aqui na minha cidade de circular. Onde já se viu cada um que cuide do seu idoso? Se a pessoa acha que ela quer correr o risco, é um direito dela. Vocês não percebem que vocês dão poder demais pro Estado? O Estado que já se mostrou falido. E qual é a justificativa dele? É porque os hospitais, a falência da saúde. Pelo amor de Deus, tu acha que realmente eles estão preocupados com a saúde do povo? Eu fico indignado com essas coisas, porque as pessoas não abrem a sua cabeça. Eles não estão preocupados com a tua saúde. Se eles estivessem preocupados, ao invés de construir esses milhares de estádios de infraestrutura para a Copa, para a Olimpíada, né? Eles teriam construído os hospitais, postos de saúde, investido em medicina, não investiram. Investiram estádios de Copa, de verdadeiros elefantes brancos. Tem estádios que não tem nem time de futebol. É tudo para beneficiar o que? Empreiteira. Tudo para encher o bolso de empreiteiros e de políticos. É mais fácil. Por que tu acha que eles construíram isso? Porque é melhor deles roubarem. É mais fácil. É mais fácil de meter a mão no bolso. Nós temos governadores do Rio presos, corrupção. Pelo amor de Deus, parem de acreditar nessa gente. O Bolsonaro é uma pessoa sensata. O que ele falou? Ele falou o óbvio. Né? As pessoas de risco, as famílias têm que cuidar, né? Tem que deixar lá de quarentena, tem que cuidar deles, dos seus doentes, mas aqueles que são jovens, que têm uma saúde, esse aí tem que trabalhar. O Brasil não pode parar. A economia do Brasil, eu pergunto, essas pessoas que defendem, o que vai ser depois disso a economia do Brasil, que já estava recém se recuperando de anos de crise econômica da época do PT. Não é nem crise brasileira, é uma crise mundial agora. Nós vamos ter mais fome, nós vamos ter desnutrição, morre mais gente de desnutrição do que do coronavírus. Nós vamos ter miséria, desemprego, micro e pequenas empresas que representam mais de 80% dos empregos no Brasil, nós não vão conseguir ficar em quarentena, né? Vai ter um verdadeiro caos econômico. Isso não é importante? O pai de família, quantos autônomos aí que não conseguem trabalhar, não conseguem seu sustento, porque o brasileiro ele trabalha para pagar o que comeu ontem. Trabalha hoje para pagar o que comeu ontem. Essa é a realidade. Não é a realidade dos políticos ou de uma pequena parcela lá de pessoas abastadas que pode ficar aí 40 dias lá né? Essa é a preocupação. E junto disso vem violência,
né? Vem também a falta de saneamento básico, por quê? Porque o Estado também vai diminuir a arrecadação e não vai ter condições de atender. Nós vamos ter, inclusive, atrasos de funcionário público, vai gerar um caos, vai ser pior do que o coronavírus, não tem para onde sair. Então, a solução, a melhor solução é cautela. É a solução que o Bolsonaro adotou, é fazer um confinamento vertical, como já estão se falando. Aquelas pessoas que têm condições de trabalhar, são os jovens, têm que trabalhar. O Brasil não pode parar, não pode fechar comércio. Vamos cuidar dos seus idosos. Agora, a culpa da falta de leitos hospitalares é culpa do governo, do Estado. Há muito tempo. E não me venham dizer se não tinha, que não tem dinheiro. Como? Então por que teve dinheiro para construir estádio para a Copa do Mundo e para a Olimpíada? Por que teve dinheiro? Dinheiro para construir aqueles verdadeiros estádios. Olha, o meu irmão que esteve na França diz que nem o estádio da França, tem muitos estádios aqui no Brasil que nem o estádio da França chega ao nível de estádios europeus. Nossos hospitais caindo aos pedaços, sem investimento, né? É por isso que nós temos que ter um governo, desculpa, mas o brasileiro, ele tem que ter um governo mão de ferro mesmo. Tem que ter uma pessoa assim, sabe, que nem dizer o general aquele lá, o brasileiro não sabe, o general Figueiredo, não me lembro se é o general Figueiredo que falou. O brasileiro, Copa do Mundo no Brasil, que absurdo, o brasileiro não sabe nem, não tem condições nem de escovar os dentes. Não tem que ser uma pessoa assim. Não tem outra saída para o Brasil, porque esse povo aqui é facilmente manipulado pela imprensa. Olha essa mídia canalha, eles estão preocupados, tu acha que eles estão preocupados com a saúde? Eles estão preocupados com as verbas deles, que eles perderam, as verbas estatais, esses artistas com a Lei Rouanet. São tudo gente que mama nas tetas do Estado e agora estão cortando a boquinha deles e eles estão lá gritando, esperneando contra o governo. Esta é a realidade, né? Uma crise, alguma vez tu viu na mídia, uma crise que foi originada por quê? Pelo governo comunista chinês, que deixou de denunciar em tempo, deixou que essa pandemia se alastrasse, né? Esculhambou todos os mercados, as bolsas, o dólar. E por que não se dá o nome aos bois? O Bolsonaro está aí apagando incêndios. E, ao meu ver, o discurso dele foi muito centrado, com bom senso. Nós não podemos, é muito fácil falar ficar 15, 20 dias, é muito fácil. Para quem tem condições. Agora, para quem não tem, um pai de família prefere 1000 vezes correr risco de pegar coronavírus do que deixar sua família morrer de fome ou seu empreendimento ir pro saco, porque é uma vida de trabalho aquilo ali. É muito fácil dizer para ficar em quarentena e julgar essas pessoas. São essas pessoas que o Bolsonaro está olhando, meu Deus. Vejam que a esquerda não se preocupa com os mais pobres. Não se preocupa. A esquerda, ela só quer esculhambar. Ela só quer prejudicar o Bolsonaro, esculhambar, é fazer bagunça, é poder. Eles são verdadeiros sociopatas. Eles só pensam no poder, eles não pensam no mais pobre. Ficou provado. O Bolsonaro foi o que mais falou, pensou nos mais pobres. Né? Porque quando começar a faltar comida na geladeira, começar a sentir no estômago, no bolso, aí o brasileiro vai se notar, vai se perceber, né? E nós não vamos ter toda essa, sabe? Era um caso que, se nós tivéssemos um sistema de saúde mínimo, sabe? Nós teríamos condições de atender essas pessoas com todos, teriam condições de atender essas pessoas.
Mas não foram gastar em estádios de Copa, em Olimpíada. Ou você acha que a economia também não é importante? A fome. Qual é os problemas que vai trazer? A fome, né? O desemprego, a miséria. Problemas psicológicos de depressão, de suicídio. Quantas pessoas aí se matam por causa de falências ou de dívidas? Depressão. Vocês também esquecem esse tipo de problema? Né? Então tem que ser colocado numa balança. Não essa histeria, fechar tudo. Um lockdown, como se diz, um lockdown. Não, por favor. Eles querem a bagunça, eles querem desestabilizar o governo. E nós não vamos deixar isso assim. Né? Estamos fechados com o governo Bolsonaro, né? Estamos fechados com ele e com o governo Trump. Abraço.